Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão aí, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eis que surge um povo forte e revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele? Vocês não estão aí. Quem a ele? Quem pertence a ele, dá glória a Deus e aleluia nessa noite. E enche esta casa da presença do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que nos escreveu Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo de número 22, nós vamos ler os 14 primeiros versos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia bem aberta, porque nós vamos analisar todos os versos que nós lemos. Primeiro nós vamos ler Mateus 22, do 1 ao 14. Você que encontrou, diga amém. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram, a maus e a bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como foi que você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os... Agora abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Jesus que escreveu João. Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos 13 até o verso 18. João capítulo 2, versos 13 a 18. Diz-nos assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas, dizendo a eles que vendiam os pombos: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, líderes do templo: que sinal nos mostra para entrares aqui e fazeres essas coisas? Os irmãos podem se assentar. Jesus acabara de entrar em Jerusalém, realizando a grande entrada triunfal, assentado em um jumentinho. Quando o rei saía para dar notícia de guerra, de combate, de conflito, ele vinha a cavalo. Quando o rei vinha montado em jumentinho, ele vinha trazendo boas novas. Jesus entra em Jerusalém trazendo as boas novas do reino dos céus, que agora está instalado no meio dos homens. E as pessoas o recebem como tal. Nós conhecemos a história que está narrado aí no capítulo 21 de Mateus. Jesus entra, assentado em um jumentinho, as pessoas lançam as suas vestes ao chão para ele passar por cima, abanam ramos de palmeiras, os meninos gritam em meio à rua: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. O problema é que a maioria que estava ali acreditava que Jesus estava entrando em Jerusalém para assumir o poder político daquele lugar. Mas contrariando todos os pensamentos, Jesus, no fim da rua, desce do jumentinho, entra no templo, e dentro do templo ele encontra pessoas fazendo o mercado da fé. Ele expulsa os cambistas, ele vira as mesas, ele faz um chicote de azarrogue e dá nas costas daqueles homens e diz a eles: a casa do meu pai seria chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões e de salteadores.
É então que se inicia um discurso entre Jesus, um debate, uma discussão entre Jesus e os líderes do templo, que, como vimos no capítulo 2 de João, verso 18, perguntam para ele: com que sinal você nos dá? Com que autoridade é que você entra aqui dentro, rapaz, para fazer essas coisas? E olhando para o capítulo 21 de Mateus, você vai ver que Jesus começa uma série de parábolas, narrando a exatidão dos fatos com histórias fictícias que têm um cerne moral muito grande. Até que nós chegamos no capítulo de número 22. E no capítulo 22, diz o escritor no verso 1, você que está com a sua Bíblia aberta pode acompanhar e conferir, que Jesus começou a falar de novo com os líderes do templo através de parábolas. E esta que ele conta agora, diz o verso número 2, Jesus diz a eles o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Notem que Jesus estava diante das maiores autoridades eclesiásticas da época. Ele conversava com os líderes do templo diante de praticamente toda a nação. E Jesus diz para eles: o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante a um rei festeiro, feliz, alegre, que queria celebrar as bodas de seu filho, como quem dissesse: vocês ainda não têm ideia do que vem a ser o reino dos céus. Vocês ainda não têm a mínima percepção do que seja o reino de Deus. O reino de Deus é basicamente amor e graça de um pai que quer revelar toda a sua majestade, toda a sua glória através do seu filho. As bodas têm dois sentidos aqui. Primeiro, as bodas nupciais, matrimoniais, de casamento, que todos nós conhecemos. Mas também naquela época, quando o rei ia ficando velho e queria ir saindo de cena e colocando o seu filho em seu lugar, ele chamava todo o seu povo para dentro da sua cidade amuralhada, fazia uma grande festa e apresentava e dizia ao povo: a partir de agora, o meu filho vai passar a ter mais incumbências dentro do reino, meu filho vai começar a trabalhar mais e eu vou saindo porque eu estou ficando velho. Jesus diz basicamente que o rei da parábola aqui, significando o Senhor nosso Deus, quer, através de todas as histórias que nós conhecemos do Antigo Testamento, quer através de tudo que aconteceu nos dias de Jesus e que vem acontecendo até os nossos dias, celebrar a união do seu Filho com o seu povo. Deus quer unir todos nós que aqui estamos a Jesus, seu Filho. E por isso, quando alguém quer fazer festa de casamento, logo a pessoa faz o quê? Lança convites. Ou alguém marcou um casamento sozinho, só você e a sua noiva na época, e foram vocês para um lugar sozinhos e ali aconteceu o casamento sem presença de ninguém. Você convida pessoas. E o rei, feliz que estava, diz o verso 3, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas teve um pequeno problema. O que diz o final do verso 3? Que estes não quiseram vir. Se você chegar na sua casa hoje, abrir o maleiro do correio, e lá você encontrar um envelope azul, vermelho e branco, com o logotipo, o brasão da coroa britânica, e quando você abre o envelope, ele está realmente, você não está acreditando ainda, mas quando você abre ele, ele está destinado à sua pessoa. E tem uma carta escrita a punho e assinada pelo rei Charles III, e também tiveram o cuidado de colocar uma tradução da carta em português para você poder ler. E na carta, o rei está dizendo o seguinte: olha, eu vi seu Facebook, achei você uma pessoa incrível, eu quero te conhecer. Junto em anexo nesse envelope estão as passagens aéreas, com tudo pago para você vir aqui, no Palácio de Buckingham, almoçar comigo. Alguém aqui não iria? Eu não sei falar patavina de inglês, mas eu ia, só para ficar lá o rei falando inglês, e olhando aquelas pinturas bonitas, que a gente viu naquela série da Netflix a respeito deles, aquele palácio todo funcionando, aquela coisa exuberante, poder andar de avião que eu nunca andei, eu ia só por isso. Mas o convite aqui do verso 3 é um convite muito maior do que o convite do rei Charles III. É o próprio Senhor de todo o universo que convidou pessoas a virem dentro do seu palácio, a sentarem dentro de sua mesa de banquete. E você pode não acreditar, a resposta dessas pessoas foi
não. A resposta dessas pessoas foi não. Olhando para os personagens do texto, servos do rei, a gente já fica indignado. Olhando para os personagens que nós temos aqui dentro dessa igreja, a indignação aumenta mais ainda. Todos aqui também são servos do mesmo rei, receberam o mesmo convite, mas estão dizendo ao rei: quinta-feira vou sair da minha casa para ir na igreja, ouvir Fernando falar, eu não, vou para o shopping. Hoje tem jogo dos Santos. Tinha um presbítero numa igreja que largava o culto de domingo às 8h30, o presbítero descia do púlpito, olhando para a cara dos obreiros e dizendo: o Fantástico vai começar, irmão, tem que ir para casa que o Fantástico vai começar, não posso perder o Fantástico de jeito nenhum. O irmão estava interessado, era no Fantástico. Fantástico, disse o pastor Martins aqui atrás de mim, é Jesus. Onde estão as pessoas para ouvir o convite do rei? E o rei, de tão generoso que é, de tão bondoso, de tão festeiro, de tão alegre, quando os seus servos voltam e dizem: olha, rei, nós convidamos, mas os convidados não quiseram vir. Ele fala: não pode ser, vocês não convidaram direito, vocês não explicaram bem certinho, tintim por tintim, conforme manda o figurino. Volta lá, olha o verso de número 4 aí na sua Bíblia. Enviou ainda o rei outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Volta lá, fala que tem fraldinha, picanha, cupim, contrafilé. Meu Deus, a boca encheu d'água. Fala que eu contratei o conjunto da vila, tem violão, tem sanfona, para aqueles que têm um gosto musical mais erudito, também tem violino, também tem piano. Eu quero ver a porta cheia, eu quero ver a porta transbordando, eu quero ouvir sorriso, eu quero barulho alto, eu quero música, eu quero alegria, porque o meu filho aceitou vir se unir ao meu povo. Volta lá. E dessa vez, não fala em praça pública não, bate de porta em porta, fala com um por um. Voltam os servos e dizem: olha, o rei de todo o universo está convidando. Mas o que acontece? Verso 5. Eles não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Vou parar o meu comércio, é espiritual, irmãos. Eu dizia aqui para o pastor Edson que é espiritual. É dia de vir na igreja, aparece freguês. É uma bênção ter serviço, ter cliente, glória a Deus por isso. Mas aparece freguês na loja às 6 horas. Hoje apareceu 2 uma vez, a minha mulher estava lá comigo. Como é que eu moro a 6 quilômetros de distância da minha loja e moro a 27 quilômetros da igreja. Eu moro perto da casa do pastor Edson, é longe. Até chegar em casa, tomar banho, engolir alguma coisa, vestir a indumentária e chegar aqui no horário, só Jesus dando graça. Mas eu aceitei o convite do rei. Você aceitou o convite do rei. E a mesa de banquete real está posta para nos alimentarmos nessa noite e sairmos daqui de alma transbordante na presença do Senhor. Eu vou para a igreja de quinta-feira, quem é que vai dar dinheiro para mim? A igreja não dá dinheiro para ninguém. Mas quando é para assistir o São Paulo jogar, compra passagem, compra uniforme, vai daqui até lá em São Paulo, enfrenta trânsito, barulho na cabeça, apanha da polícia e sai gritando: o campeão voltou. Sabe a escalação do time de futebol que torce todinha, mas não sabe um versículo da Bíblia. E esses aqui do verso 5 foram um para o seu negócio, outro para o seu campo, mas tem gente pior ainda. Pior do que os que ignoram o convite do rei são os do verso 6. Olha o que diz o verso número 6. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Ô pastor Edson, por favor, não me manda mais mensagem falando da quinta-feira, não. Eu sei que o senhor está fazendo culto lá, mas não vou nesse cultinho aí, não. Deixa eu em paz. Não fala com essas palavras. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Maltrata os servos, mata os servos do Senhor que querem trabalhar porque não está a fim de servir, não está a fim de atender o convite do rei, não está a fim de ter compromisso com o reino. E por isso qualquer um que convide ele a vir à casa do Senhor é inimigo e merece ser destratado e maltratado.
Só que tem um porém. Tem um porém aqui. O porém é que, ao contrário do que diz a maioria, o coração do rei muda. O coração de Deus não muda. Muda. Nós vamos ver que muda. Observe novamente os versos 3 e 4. Nos versos 3 e 4, o rei está feliz, está alegre, está festeiro, está sorridente, enviando convites para que as pessoas venham até dentro de sua cidade amuralhada, comer churrasco, sentir alegria, desfrutar de sua companhia. Agora, ao ouvir a mensagem de que as pessoas colocaram as mãos nos seus servos, os maltrataram e os mataram, no verso 7, o escritor começa nos dizendo o seguinte: o rei ficou, o que está aí na sua Bíblia? O rei ficou irado. Até agora o rei estava festeiro. Até agora o rei estava vibrante. Mas, como era costume nas guerras medievais, deixaram um vivo para voltar lá dentro da cidade do rei e falar para ele: ó rei, colocaram a mão na gente dessa vez, como quem manda um recado para o senhor. Esse rei é muito chato, vamos fazer ele parar de perturbar. Madeira nos seus servos, maltrataram, mataram todo mundo, deixaram só eu vivo para trazer o recado. Quando o rei ouve isso, o coração do rei muda. Quem está brincando com o rei, que tome cuidado. Porque o coração do rei muda sim. O que a Bíblia diz é que o rei castiga e repreende aqueles a quem ele ama. Quer dizer que o amor do rei, como o pastor Martins falou aqui hoje, ouvir bênção, ouvir que você vai sair daqui milionário, que Deus está abrindo porta, é muito bom e Deus faz mesmo. Mas cuidado, o amor do rei culmina em correção. O nosso amor também. Seu filho, quando tinha apenas 1 ano e meio de idade, quando ele ia colocar a mão na tomada, você deixava ele enfiar a mão na tomada e morrer eletrocutado? Você corrigia ele, não corrigia? O rei faz isso conosco também. Vai enfiar a mão na tomada não, ó, tapinha na mão, para aprender a não pôr a mão na tomada. Mas se o tapinha na mão não resolver, tem que ser uma coisa mais enérgica. Passou mais uma quinta, o cidadão não veio, passou, o rei tem o que falar com ele. O rei tem uma mensagem, essa mensagem é para a igreja toda. Cadê a igreja toda aqui para ouvir essa mensagem? O rei ficou irado. E nos versos 3 e 4, a Bíblia nos diz que o rei enviou servos para fazer convite, não é isso? Agora no verso 7, olha o que o rei manda. Enviou suas tropas. E não mandou as suas tropas para trocar ideia, não. Enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos. No verso 3 e 4, o rei se refere aos seus servos como convidados, não é isso? Agora no verso 7, o rei está acusando eles de serem assassinos de profetas que anunciam as boas novas. E tem mais. Diz o final do verso 7, que o rei exterminou os assassinos e lhes incendiou a cidade. Jesus está falando por parábolas e agora eu vou contar para você exatamente ao que Jesus está se referindo. Jesus está contando dentro do templo, na frente dos líderes de Israel, a própria história da nação de Israel. Lá no Éden, o homem contraiu uma acusação e uma culpa contra Deus. Mas Deus não fez o homem para viver inimigo dele. Por isso, ele lançou um convite para poder proporcionar a reaproximação consigo. E o primeiro convite que as pessoas negaram foi um convite de um homem que estava criando um barco enorme e quem passasse por aquela única porta encontraria salvação. A porta da arca de Noé é uma prefiguração de Cristo. Quem passar por essa única porta será salvo. Cristo é a única porta que desemboca na vida eterna, na salvação. Mas o que fizeram com o convite de Noé? Entrou aqui e saiu por aqui. Chovia, Noé. Tá vindo aí um vaporzinho de água do chão, rapaz, e molhando as plantas, e você fala que vai chover? Para de besteira, rapaz. Casavam-se,
davam-se em casamento, até que foram surpreendidos pelas águas do dilúvio. Mas o rei, amoroso que é, generoso que é, enviou outros servos com um novo convite. E os outros servos que o rei enviou foram maltratados e foram mortos, são os profetas. A nação de Israel colocou a mão nos profetas por não conseguir ouvir a verdade. Basta ler o livro do profeta Malaquias. No livro do profeta Malaquias, Deus chega a dizer o seguinte: a minha vontade é que tivesse no meio de vocês alguém com coragem de fechar as portas do templo para que vocês não praticassem a profanação que vocês têm cometido lá dentro. Até que um dia, o rei se cansou. E agora, o rei enviou as suas tropas. Jesus está se referindo ao ano 570 a.C., quando o rei Nabucodonosor operou a primeira grande invasão de Jerusalém. Então perceba, como tudo colabora para os planos de Deus. O rei Nabucodonosor, que não era um homem temente a Deus, aqui, no verso 7, Jesus está se referindo a ele como tropas que vieram a mando do rei. Minha pergunta para cada um que está aqui nessa noite é melhor vir e servir a Deus com alegria ou ficar refém de tropas inimigas e não crentes, mas que estão sendo enviadas pelo próprio rei para nos corrigir? O rei exterminou as cidades, levou aqueles homens à morte para eles pagarem pelos seus crimes. Mas aí aconteceu um outro problema. Imagina você fazer uma festa de casamento com um belo de um banquete e agora não tem ninguém para vir comer esse banquete. Está aí no verso 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. Isso quer dizer, irmão, e vem complementar a expressão bíblica que diz o seguinte, que a gente tem que viver de maneira digna da vocação para a qual nós fomos chamados. A vocação para a qual nós fomos chamados é sermos servos do Senhor Jesus. Porque senão naquele dia, o Senhor irá abrir os livros. Diz o Apocalipse que o Senhor irá abrir os livros. E até das palavras torpes que saíram das nossas bocas, nós vamos ter que prestar contas. E possa ser que se a gente ignorar este convite real, a gente acaba ouvindo o seguinte do rei: você não pode entrar, porque você é um convidado indigno. E eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. E sei que você também não quer ouvir isso. Passar por tantas lutas, por tantas adversidades, enfrentar tantos problemas, a vida não é fácil para ninguém. Para quando ela terminar, ouvir da boca do meu Senhor que eu não estou digno de entrar para a festa real? Não, eu quero viver de maneira digna da vocação que fui chamado, para o meu nome estar escrito no livro da vida, para eu ser achado servo bom e fiel e poder desfrutar do gozo do meu Senhor. Verso de número 9. Olha a ordem do rei. Já que agora não tem mais os convidados principais, aqueles de quem se esperava dignidade, aqueles que eram do mais alto pedigree, o problema da nação de Israel é que eles se ufanaram tanto de serem filhos de Abraão, que eles se acharam até melhor do que Deus. O sumo sacerdote, quando andando pela rua, se ele estivesse com suas vestes e alguém de segunda classe, um cidadão de segunda classe, encostasse na roupa dele, não era nem nele, ele tomava banho 7 vezes durante 7 dias para poder se purificar. Aí eles se acharam tão bons, tão perfeitos, que nem o convite de Deus interessava mais para esse povo. Qualquer similaridade não é mera coincidência. O povo evangélico brasileiro tem se achado tão bom, tão excelente, tão representante da graça de Deus na terra, tão imperador de Jesus Cristo para os 4 cantos, que esqueceram de vir no próprio convite do próprio Senhor Jesus. Está aqui a mesa posta, está aqui o culto acontecendo, está aqui a graça e a misericórdia sendo reveladas do alto trono de Deus para as nossas vidas, e as pessoas não estão nem aí. E quem não está nem aí, não é mais quem não é crente.
Os crentes não estão nem aí. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Alguém já ouviu essa frase? O que é isso aqui? Isso aqui que está na minha mão não é o manual de como Deus quer que se sirva a Ele? Então que conversa é essa que entrou no nosso meio e tomou espaço dentro das nossas igrejas, que eu sirvo a Deus do meu jeito? Mas tem outra conversa que é melhor, pastor. Tem outra conversa que é a seguinte: eu sou um desigrejado. Eu sou um desigrejado, irmão. Eu sou um desigrejado. Eu, pastor Martins, eu sirvo a Deus do meu jeito na minha casa. Eu tenho comunhão com Deus em casa. Nunca leu Atos dos Apóstolos pelo jeito. A comunhão se dá na fé entre os irmãos e no partir do pão. Se o camarada está sozinho na casa dele, ele vai partir pão com quem? Ele vai ter comunhão com quem? Então está certa a expressão dele. Ele é um desigrejado, ele está fora da igreja mesmo. Ele trocou a igreja pelos santos, pela televisão. Ele trocou a igreja pelo passeio de fim de semana, pelo shopping. O problema é que quem troca Jesus nessa vida é trocado por Jesus na outra. Eu tinha uma cadeira colocada na minha mesa com o seu nome escrito. Eu tinha vestes nupciais brancas, novas, limpas, para você vestir pela eternidade e reinar comigo. Mas agora eu não te quero mais aqui também. Você não me quis dentro da sua vida, não quero você dentro do meu reino também. Pronto, acabou. E vai lá fazer piquete com Jesus naquele dia, igual faz com os pastores. Vai lá, bate o pezinho com Jesus. Eu vou entrar sim, eu estou livre em Cristo. Vai lá com esse papinho mole para boi dormir, que Jesus aceita qualquer um de qualquer jeito, e vê se você entra. Vai lá tentar enrolar Jesus lá. Dá desculpa lá, não, mas a carne era fraca, Senhor, por isso que eu pequei. Vai lá, fala para Jesus que a carne era fraca lá, para você ver o que acontece. Agora olha só o verso 10. Nós precisamos terminar, que eu falei para o pastor que ia acabar cedo. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram. O convite agora não era mais só para a nação de Israel. Não é só para gente que se sentia muito bom, muito santo, muito perfeito, muito cheio do Espírito Santo, muito cheio da graça além do que convia. O convite agora é para gente de quem não se esperava nada. O primeiro convite era para pessoas que moravam dentro da cidade, que estavam em comunhão com Deus, que haviam sido circuncidados, no caso dos homens, ao 8º dia de vida, gente que cumpria a religião por completo, que atendia a todos os requisitos da religião judaica. Mas o segundo convite é para ir pelas encruzilhadas dos caminhos, não é para ir dentro da cidade, não. É para ir lá fora da cidade. É para ir na beira da estrada, procurar gente no escuro, no meio do nada. E olha só que interessante, verso de número 10. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram, a maus e a bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. De quem a gente espera que esteja aqui? A resposta é não, não vou. E não vieram. Mas se nós como igreja, se nós como quinta-feira da vitória, nos unirmos em Cristo Jesus, para irmos às encruzilhadas dos caminhos, para irmos às ruas dessa cidade de Mojimirim, chamar aqueles de quem não se espera absolutamente nada, não tenha dúvida que o Espírito Santo de Deus irá convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e a sala do banquete ficará igualmente repleta de convidados em nome de Jesus. Verso 11, sala cheia, vem o rei para ver a sala cheia. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trajava vestes nupciais. Pode vir como tiver, não pode? Eles estavam na encruzilhada do caminho e puderam vir para dentro da sala do rei. Ninguém tinha nada para perder ali, é claro que eles vieram. Imagina o servo do rei chegando, tudo bem, minha senhora, boa tarde. A mulher já olhou assim, como é que é? Minha senhora? O povo passa aqui e gospe em mim? Não, mas o rei tem um convite para a senhora. Ir lá no palácio dele. Não, agora o senhor vai ter que esperar eu sentar na cadeira, que eu caí dela. O rei quer eu, lá dentro da cidade dele, lá dentro do palácio dele, sentado na mesa dele? É para a senhora ir. É para todo mundo que está aqui ir. Naquele tempo, irmãos, quem tinha hemorragia, quem tinha lepra, mulher repudiada, assassino, cego, esse povo todo não podia viver dentro da cidade, eles tinham que viver porta fora. Eles não podiam entrar na sinagoga, eles não podiam comprar nas feiras da cidade.
Mas o rei destinou o convite a estes sem pedigree religioso nenhum. E com certeza essa senhora falou, vamos embora, se o rei está chamando. A gente está aqui no escuro, na sujeira, na perdição. Está chamando para ir para dentro do palácio dele? Vamos embora. A gente não tem nada para perder mesmo. Esse é o convite que é atendido. Se você convidar quem acha que já tem alguma coisa, ele acha que o que ele já tem está muito bom. Agora, se você convidar aquele que acha que não tem mais jeito, aquele que acha que não tem mais solução, e você chegar nele e falar, em Jesus tem solução para a sua vida, Jesus tem uma nova história para o seu existir, Jesus quer fazer de você um atalaia sobre a terra, um pregador de boas novas, ele vai olhar e falar, não tem nada para perder, eu vou lá ver o convite desse Deus dos crentes. Nós estamos convidando, é o povo errado. Nós estamos convidando o povo errado. Entrando o rei, notou um ali que não tinha veste nupcial. Quando entrava na porta, o cidadão de dentro da cidade já tinha roupa bonita, roupa bem acertada, com a manga cortada na altura certa do punho. Mas quem estava lá fora estava todo sujo. Mas o rei, percebendo que o ser humano não conseguia atender o seu convite de si mesmo, estava oferecendo até roupa nova. Chegava na porta, pastor Martins, e já tinha um cidadão lá com a roupa aberta assim, para o cara entrar de costas, ele fechar, para dar o nó. Ficava bonitinho, tudo bem alinhado, pastor Edson, assim e tal. Se você desse uma fungada perto, podia ser que o cheiro não tivesse muito bom, mas estava bem trajado. Estava bonitinho, estava lisinho, estava em dia. Mas um achou que porque o rei estava convidando gente que estava perdido nas trevas para vir para dentro do seu palácio, ele ia aceitar que as trevas entrassem juntos. O rei está chamando pessoas. Com as trevas, diz a Escritura, que o rei não tem comunhão, não há nele treva alguma. E se nós caminharmos na luz, como ele na luz está, então o amor de Deus será revelado em nós e através de nós. Que interessante. E o rei se aproxima desse aí, que estava sem roupa. Os irmãos estão entendendo a linguagem figurada da roupa, né? A roupa é comportamento. O rei tinha um novo comportamento para entregar de porta dentro. Ele tinha não, ele tem. Um novo comportamento, novas convicções, nova maneira de enxergar o mundo. Mas a pessoa não quis. E ele pergunta, amigão, como é que você entrou aqui sem ter veste nupcial? Está dando de graça lá na porta, por que você não pegou? Eu quero fazer uma pergunta retórica aos irmãos. Uma pergunta que não precisa de resposta. Que resposta você dá para quem te deu tudo? Eu tinha 14 anos de idade, dando trabalho, período de adolescência. Meu pai é um pernambucano bravo, até o dia que ele chegou em mim. E aquele dia ele não veio me bater, não. Ele olhou na minha cara e falou assim, rapaz, eu quero que você me dê uma resposta do porquê que é que você está agindo assim. Enquanto meu pai me batia, eu ficava mais alvoroçado a tentá-lo, mas o dia que ele me pediu uma resposta do porquê eu estava assim, eu não tinha para dar. Meu pai me deu vida, roupa, escola, comida, tudo de graça, e eu estava dando trabalho. Que resposta o crente que não está aqui hoje tem para dar para o Deus que deu tudo para ele? Qual a justificativa de trocar a casa do seu Deus por qualquer outra coisa? É injustificável. Não tem desculpa, não tem resposta para dar para Deus. Assim ficou o homem aqui, que nós estamos lendo aí no verso 12. Perguntou-lhe o rei, amigo, como foi que você entrou aqui sem veste nupcial? E o sujeito emudeceu, ficou mudo. E agora, irmãos, vem uma parte muito séria do que nós estamos conversando aqui. O rei é festeiro. O rei tem todo o prazer de ver a sua casa cheia. O rei tem roupa nova para dar. O rei continua celebrando a união do seu filho com o seu povo. Mas quem não quiser, quem não aceitar, olha só o que diz o verso 13. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e de mãos. O que significa isso, para amarrar de pés e mãos? Quando os servos foram lá lançar o convite no verso de número 9 e 10, essas pessoas estavam nas trevas exteriores da cidade, nas encruzilhadas dos caminhos, mas estavam livres, estavam soltas, podiam transitar por onde quisessem, a ponto que acabaram transitando até a sala do banquete do rei, não foi? Mas se você vier aqui para dentro,
e não assumisse compromisso para valer, não vestir a camisa do time, como diz na linguagem popular, e não assumir um compromisso de verdade com esse Deus, quando você voltar lá para as trevas exteriores, agora vai ser amarrado de pés e mãos para você nunca mais poder sair de lá. É sério o assunto, né? Não estou tentando tacar medo em ninguém, está escrito aí na sua Bíblia, eu só estou lendo Bíblia, nós não estamos nem pregando, estamos lendo Bíblia. Vai ser amarrado de pés e mãos, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aonde é que nós queremos estar, irmãos? Na casa de Deus numa quinta-feira à noite, ouvindo esta mensagem de que o rei tem um convite, de que nós somos alvo da graça e da misericórdia desse Deus, de que sua mesa de banquete está posta para nos fartarmos, para nos alimentarmos diretamente da pessoa real e bendita do Senhor Jesus, que hoje está aqui no nosso meio, se faz presente nessa noite? Ou nós queremos escolher um caminho de mais ou menos termos compromisso com Jesus, mais ou menos vir à igreja, mais ou menos participar das coisas, e no final terminarmos sendo lançados nas trevas, amarrados, aonde haverá choro e ranger de dente. Eu prefiro estar aonde tem festa e festa de Jesus. O lugar que tem festa e festa de Jesus é na Adibem, Assembleia de Deus do Belém, na cidade de Mogi Mirim. Tem festa do rei na terça-feira, tem festa do rei na quinta-feira, tem festa do rei no domingo cedo, tem festa do rei no domingo à noite. E a festa do rei não sai do coração no dia seguinte. Quem vai para a balada, quem vai para a rave, quem vai para essas coisas todas, no outro dia está se sentindo um farrapo. Mas para quem vem para a festa do rei, ele leva a festa com ele por onde ele passar. Ele leva o convite com ele cada vez que ele abre a boca. Mas o motivo, para nós terminarmos, o motivo pelo qual existem pessoas que hoje estão aqui e pessoas que não estão, está aí no verso 14. Muitos foram chamados. O maior número de pessoas convidadas são os que moravam dentro da cidade. Mas aqueles poucos, condenados a morar fora da cidade, foram os que aceitaram o convite. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu não preciso perguntar, porque pela expressão facial da maioria, eu já sei qual que é a sua resposta. Você quer fazer parte dos muitos que são chamados, mas não querem compromisso? Ou você quer fazer parte dos poucos escolhidos que pagam o preço e estão continuamente na presença do seu Deus? Eu quero perguntar se nessa noite temos alguém que quer aceitar o convite do rei. O rei está convidando, de graça, com roupa nova, com mesa posta, com churrascada real. E você pode, dentro de você, dizer: o senhor não conhece a minha história, eu já fui ladrão de banco, eu já fui prostituta, eu já fui assaltante, eu sou um assassino. Se você passar de porta dentro e vier aqui à frente, aceitar o convite do rei, tudo isso vai passar para o passado. Você foi. A partir de hoje, aqui e agora, você pode sair deste lugar sendo um filho do rei de vestes brancas. Tem uma alma para Jesus nessa noite? Manso e suave, eis Jesus convidando. Ó, vem pecador, vem. Basta que você erga a sua mão e dê um sinal. E este convite que hoje foi lido aqui da parte de Deus, também será entregue em suas mãos. E você também poderá fazer parte do banquete real. Há uma alma para Jesus, levante e venha. Porque nenhum de nós sabe o que vai suceder com a gente quando nós estivermos voltando para casa. Pode ser que Jesus volte para mim agora. Pode ser que Jesus volte para você. Possa ser que ele apareça sobre as nuvens do céu e leve toda a sua igreja. Então, se esta mensagem deste convite tocou no seu coração e abalou a sua mente, erga a sua mão e entregue-se a Cristo. Tem uma alma para Jesus aqui nesta noite? Se tem, se manifeste. Mas se você não se manifestar, eu peço misericórdia de Deus que te conceda uma nova oportunidade de ouvir a sua palavra e se entregar a Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós queremos te agradecer por este convite que hoje ouvimos com a mente e com o coração da tua parte. Que este teu convite maravilhoso nos acompanhe, Pai Santo. Amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, não nos esqueçamos que o Senhor nos deu vestes brancas e assento na tua mesa de banquete. Até o dia que o Senhor vier, conserva-nos para ti mesmo. É o que nós te pedimos como igreja do Senhor, reunida neste lugar. Amém. E graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade e a igreja louva e glorifica o nome do Senhor.